Vamos então conversar sobre os 300 bilhões de reais que serão gastos no ano de 2018 com servidores públicos federais. 13% do orçamento com uma galera que vive muito bem. Porque ontem a gente teve o vídeo dos super salários, que são os salários acima do teto constitucional, que na verdade pode, porque o STF diz que pode e sabe como é que é. E é uma coincidência pura, assim, que também é o judiciário que de maneira geral ganha super salários e que isso custa 20 bilhões de reais por ano para o Brasil. Agora vamos falar do outro rombo, 300 bilhões de reais para funcionários públicos. Para você saber, em 2015, a média de salários de funcionários públicos federais, essa palavra federal é muito importante, a média deles foi R$ 9.700 de salário. Média. Ok? E se você comparar isso com a média de salários de maneira geral no Brasil, incluindo servidores públicos federais, municipais e estaduais, isso vai dar R$ 2.480. Se você exclui os funcionários públicos dessa conta de salários médios brasileiros no Brasil, né, vai chegar muito mais perto de R$ 1.700, R$ 1.800. Então, você vê, eles distorcem a média um pouco. E quando você compara salários na iniciativa pública com a iniciativa privada, aí você tem uma coisa que ainda dói mais na cabeça de se entender. Porque alguém pode falar, não, mas é que servidor público, assim, pode ser um juiz federal, e daí a gente tá comparando com o salário pedreiro. Não vale. Tá bom, então vamos comparar salários na iniciativa pública com a iniciativa privada. O que, aliás, é estranho. Eu acho estranho esse termo iniciativa pública, como se iniciasse alguma coisa, né? Enfim, devagar. O ponto é, quando você compara isso, se vê que existe um prêmiozinho aí de 93%. Eles ganham 93% a mais do que funções iguais ou semelhantes na iniciativa privada. E você pode dizer, não, mas pera, você pode explicar isso com, vai que o cara é mais estudado, ele tem mais anos de experiência, tal. Ok, mas mesmo esse estudo leva em conta, tá? Isso tá linkado lá no Instituto Mercado Popular. Quando você leva isso em conta, ainda sobra mais ou menos metade da diferença, 50% desse extra, que não tem explicação. Não tem motivo de ser. Então assim, se esse cara que tá na iniciativa privada se metisse na iniciativa pública, se pedisse exoneração, fosse trabalhar na iniciativa privada, ele ganharia menos porque não tem como explicar essa diferença. Ele ainda ganharia mais do que a média, porque talvez ele seja um funcionário melhor, tal, ok, beleza. Mas ainda tem um toco lá que não tem muito sentido. E esse é um dos motivos que o Brasil tá quebrando, certo? 300 bilhões de reais. Gente, SUS é 130. Ok, SUS é 130 bi. O déficit brasileiro esse ano tá alguma coisa de 130, 160. Eu tô bancando mais que vai ser 130, mas enfim. E você tem no funcionalismo 300. Isso, quando você, para chegar nesses 300, tem que colocar os encargos. Porque se você somar salários... não é assim tudo que ele tá recebendo, é que tem encargos. Que é gasto com funcionário público igual, gente. Não é... É muito bizarro, o cara fala assim, não, é tipo o custo da casa, o custo de ter uma casa assim, mas aí você exclui água e luz, porque não é o custo assim da casa, é só o custo de manter alguém vivendo nessa casa. Escuta aqui, né, vamos ser sinceros na conta, 300 bilhões de reais por ano, pesadíssimo esse gasto, eu não tenho a menor dúvida que dá pra cortar isso aqui pela metade, é só você tirar esse prêmio aqui que não faz sentido, acabar com um super salário e tudo mais. Pronto, você consegue encontrar alguma coisa para cortar 150 bilhões de reais, o que vai resolver o déficit brasileiro, o que é um número gigantesco. E depois quando você consegue cortar isso em impostos, nossa, já é um começo de reforma bem profunda que a gente pode ter aqui no Brasil, mas duvido que isso vá acontecer antes da nossa falência. E isto posto, eu quero entrar aí, agora esses são os dados, certo? Agora você já sabe esses dados. Mas o que é importante é a discussão que vem depois disso, porque quando eu citei esse número no meu vídeo anterior, quando eu tuitei sobre isso, muitas pessoas falaram, mas Rafael, e os nossos bombeiros, nossa polícia, os professores, os médicos, isso é tão importante, você tá colocando toda essa galera no mesmo balaio lá que do juiz federal lá, desgraçado, que talvez vende sentença e ganha 350 mil reais por mês. Poxa, então vamos conversar disso. Primeiro, ok? Existem dois tipos de funcionário público. Inclusive, um grande filósofo uma vez falou que existem dois tipos de pessoa no mundo. Pessoas que dividem o mundo em dois tipos de pessoa e pessoas que não. A gente pode dividir aqui nesse caso. Existem dois tipos de funcionário público de maneira geral. O que trabalha e o que não trabalha. O que presta e o que não presta. O que presta, o que trabalha, o que sabe que tem valor, o que está fazendo uma coisa que é importante para a sociedade, é claro que ia ter um emprego na iniciativa privada. É claro, esse cara não tem que se preocupar, meu Deus, vou acabar com o funcionalismo público. Ele vai perder regalias, sem dúvida, mas ele não vai ficar ferrado. Agora, o inútil, o cabide, o habitante de armário, cabide fica dentro de armário, entendeu? Esse cara, bom, esse é o problema. É difícil a gente separar os dois, mas eu tô falando isso no ponto de, olha, a gente tem que se preocupar com
Realmente o cara que é inútil, porque o cara que é bom, ele vai conseguir fazer isso de qualquer forma. A gente tem que se preocupar com isso. E ele não tá preocupado. Ele provavelmente que tá vendo esse vídeo que ele tá falando, não, eu não tô incluindo essa conta, eu tô bem. Se fosse uma iniciativa privada, você fala assim, não ia ser tão legal quanto tá agora, mas não morre de fome. Ele tá bem. A preocupação é outra. Isto posto, tem duas considerações que a gente tem que ter quando a gente tá falando sobre funcionalismo público de maneira geral. Primeira coisa, e isso é específico dos comentários que eu recebi, das críticas que eu recebi. Muita gente falou assim, mas Rafael, eu lembro disso, eu lembro de uma resposta em específico, mas isso apareceu bastante. Nossa polícia, os nossos bombeiros, Gente, PM e bombeiro é nível estadual, não é nível federal. Então esses 300 bilhões de reais que vão ser gastos com servidor público federal no ano de 2018, não vai para PM, não vai para bombeiro, não vai. Esses 300 bi também vai pra Polícia Federal, vai pra Força Nacional, ok e tal, a gente pode discutir a utilidade deles e tudo mais. Agora, não é o policial que vai proteger você de alguém que tá tentando dar um tiro na sua cara. Não é esse. Não é pra esse cara que o dinheiro vai. Só, mas é que parte do dinheiro que os estados pagam de salário para PM vem de repasses federais. Sim, mas esse repasse não entra em pagamento para funcionário público. Ele entra no orçamento lá, se você vê LOA, ele entra em repasses para os estados. Então esses 300 bi não vai para PM e polícia. Os nossos médicos. O médico poderia estar na iniciativa privada. Não é ele não está sofrendo. Sejamos sinceros, você podia estar inclusive em qualquer país. Mas aí o acesso dos pobres, tá? O acesso do médico, de serviços médicos para os pobres. Primeiro, SUS está funcionando, que é uma desgraça, né? Nossa, tá topeira o negócio. Tão topeira que tá lindo pro caramba, porque é 300 bi para funcionário público. Segundo, isso é uma coisa importante também de se entender. Seguros de saúde seriam muito mais baratos no Brasil se não tivesse um ICMS gigantesco, desgraçado em cima do negócio. Encarece, sim, e toda a regulação e burocracia da Agência Nacional de Saúde que dificulta o fornecimento de seguro de saúde e leva empresas de seguro de saúde à falência. A intervenção do Estado em empresas de seguro de saúde destruiu o setor. E isso também tem um artigo, também está linkado no Instituto Miss Brasil, vai estar lá na descrição para você ler. Artigo excelente, também ganhou um prêmio lá do Instituto Miss Brasil, e por acaso o cara que escreveu ele trabalha para mim. Mas, enfim, parabéns, Luan. Essa é a coisa importante de entender, ok? Muita gente pobre aí podia ter acesso à saúde de muito mais qualidade se não fosse taxação e regulação em cima. Aí sobrou uma pequena parte da galera miserável. Agora sim, 300 bi por ano, gente, dá pra melhorar isso. Fora outros problemas de administração do SUS e outras coisas, que também dá outro vídeo e tudo mais. Mas assim, entendeu, gente, ó. Se você subisse 300 pra 400 bi isso, e desse 100 bi pra médico, a saúde brasileira não ia melhorar. O médico já tá ganhando bem. Você pode dizer assim que no que ele ganha no SUS, proporcional ao que ele ganha nesse tipo, ele tá ganhando mal. Tá. Mas você não pode dizer que assim, o cara que trabalha no médico do SUS é um mendigo, um ferrado. Não. Convenhamos. Professores. Bom, aí tem outra coisa. Os professores de ensino médio, ensino básico, e creche, essas coisas, é tudo estadual e municipal. Quer dizer, quase tudo. Deve ter umas exceções. Tem aquela escola, não sei o quê. Tá, ok. Mas é quase tudo ensino, dessas camadas de ensino é estadual e municipal. Recebe recurso do governo federal. Sim, mas vai tudo para a rubrica de repasses, não vai para a rubrica de pagamento de funcionário público. Então, inclusive, o que esses salários, esses 300 bi estão sustentando de funcionário público federal para a educação? Universidade pública, que é um dos maiores mecanismos de criação de desigualdade no Brasil. Que é repasse de gente pobre que está pagando imposto para o governo federal pagar um salário gigantesco para professores de ensino superior, nível federal, onde estuda filho de servidor e filho de gente rica. É isso que está pagando. Sejamos sinceros, a gente sabe o que acontece. E outra coisa, e aí a galera que já fez universidade pública vai sentir a dor comigo. Sejamos sinceros. Tem muito professor de iniciativa pública, de estado, de universidade pública que não dá aula, que não faz nada, que chega na aula, nossa, eu lembro disso, eu já fiz universidade pública, gente. Do cara chegar na aula e falar, agora vamos ler o texto, você lê o primeiro parágrafo, você lê o segundo parágrafo, tal, a aula a gente lê o texto, cada aluno lê um parágrafo, tá lido, o professor declara encerrada a aula e sai. Já tive muita. Nossa.
Professor que bota os graduando dele, bota os mestrando dele pra dar aula, bota a galera, não faz nada, professor que some, professor que... Nossa... vocês sabem. E eu ainda tive a experiência de, quando eu tava na minha faculdade de psicologia, que eu abandonei, eu não cheguei a concluir, eu comecei a perceber isso, eu comecei a me tornar liberal lá dentro, depois virei... já era anarcocapitalista quando eu tava lá dentro, depois saí, mas enfim. O fato eu comecei a olhar os salários dos professores, e tinha um padrão interessante. Se você somar as duas melhores professoras que a gente tinha, as duas melhores, que era, nossa, cara, a aula dela é muito massa, a gente aprende pra caramba. As duas somadas não dá 10 mil reais de salário que elas recebiam. Agora tem 3 encostos na minha cabeça, que eu consigo lembrar. Ganhava teto. Na época era 24 mil, hoje já deve estar perto de 30. Não fazia nada, cara. Nossa senhora, mas não fazia quase nada. Não vou dizer que fazia nada, mas... Gente, eram uns encostos. Sejam sinceros. E todo mundo que já fez universidade pública, a não ser que você fez alguma coisa assim, séria pra caramba, assim, que é porrada mesmo, sei lá, tipo engenharia. E assim, porque quando eu fiz engenharia eu via isso. Os professores eram sérios. Eu lembro de um que era meio flim-flam, assim, mas o resto tava bom. Agora, tem muito professor por aí que não faz nada. E tá lá ganhando 20 mil reais, 30 mil reais. A gente sabe disso. Então assim, tem que entender quais são as funções que esses funcionários públicos estão desempenhando e tudo mais, antes de você falar se esse dinheiro vai ou de fato não vai ajudar alguém. Agora, é bom lembrar também, recentemente saiu aquela manchete lá que o Temer mandou encerrar 60 mil cargos, 60 pontos, sei lá quanto, mil cargos comissionados federais, cargos de uns negócios bizarros lá, e tinha lá no meio, né, chofer, escolhedor de cacau, uns negócios assim, as funções bizarras, datilógrafo. Gente, essa galera existe. Existe o cara que é o cara que faz cópia lá, opera o xerox da câmara do não sei o que tá ganhando, sei lá, 18 pau. A gente tá falando desse cara. Esse cara aí que você vai ali e fala, mano, o cara que é garçom lá dos políticos. Fala, pô, quanto que o cara ganha? Sei lá, 12 pau. Um negócio assim. É isso que eu tô falando. E é isso aí que dá pra cortar o cara. Não precisa de garçom. Você quer uma água, põe um bebedouro lá na Câmara dos Deputados, os caras vão pegar o bebedouro. É bom porque conversa até, em geral. Interessante. Mas enfim, devagar. E a segunda coisa importante de entender sobre essa crítica de 300 bilhões de reais para funcionário público federal é que eu não estou criticando o que todos eles fazem. Alguns eu tô criticando, por exemplo, o cara que é garçom lá do Congresso, catar, meu filho. Esse daí, minha nossa senhora, mas esse aí também ninguém vai defender, né? Ninguém vai falar, não, tem que ser, tá, olha só, veja bem, porque é a sociedade, ninguém vai falar isso. Agora sim, quando eu tô falando de, sei lá, professor, de médico, etc, etc, eu não tô criticando a função que eles fazem, não tô falando assim, não, a galera não tem que ter médico porque é bom, cria caráter, assim, é bom você ter uns ossos quebrados de vez em quando, deixa o cara mais homem. Não tô falando isso. Tô falando método. Você quer ajudar alguém? Quer? Pô, que legal, você quer dar aula, você quer ensinar as pessoas, você quer ser médico, você quer ajudar a vida das outras pessoas, você quer falar, eu acho que esse mundo é uma merda, eu quero melhorar. Beleza! Aí o cara fala, não, mas eu quero ajudar, mas é que daí eu tenho que entrar ganhando 10 pau, não posso ser demitido, né? Se for incompetente, se for ruim, não posso ser demitido. Tem que ter aposentadoria. Aí sim, né? É isso que eu tô criticando. Eu conheço muita gente que é funcionário público, inclusive na minha família, que eu sei que se não tivesse estado sustentando, os caras não estão fazendo a mesma coisa, talvez ganhando menos, talvez umas coisas assim um pouco diferentes, mas estariam de maneira geral fazendo a mesma coisa. Porque é o que eles gostam de fazer. E eu sei, e a maior parte das pessoas de fato não tem essa coisa assim de, eu vou ser funcionário pra encostar. Muita gente tem, mas eu não acho que é a maioria. Mas eu acho que cara, você quer ajudar as pessoas mesmo? Você realmente se importa com as pessoas? Beleza. Então a gente começar assim ajudando as pessoas, não obrigando elas a pagar você. Você tem um serviço bom, você quer fazer uma coisa boa, você quer realmente ajudar as pessoas, vai empreender. É isso que eu critico. É a metodologia. Falar, não, eu quero ajudar, mas eu quero tá de boa. Eu quero estar garantido, eu quero não ter risco. Escuta. Essa é a coisa central aqui. Quem está na iniciativa privada sempre responde ao cliente. Quem está na iniciativa pública quase sempre não responde ao cliente. Quase sempre não responde ao público. E tem gente muito bem intencionada, tem gente que não tá falando assim, eu não tô lá, tá, ok, tudo bem, não tô falando isso. O meu ponto é, você quer realmente fazer uma coisa boa? Pô, se a tua ideia é tão boa, se a tua ideia é tão massa, você não precisaria de gente obrigando as outras pessoas a te pagar. E, se de fato existe alguma proibição que você faça alguma coisa, o cara fala, eu queria abrir uma escola, mas é muito difícil, por isso que eu sou professor da iniciativa pública. Mas que tal então também reclamar do fato de que o governo impossibilita, eu não vou dizer impossibilita, mas dificulta muito você abrir uma escola, cobra muito imposto, tem muita burocracia, etc. Eu queria que fosse muito fácil para professores de iniciativa pública falar que você vai dar isso, eu vou abrir uma escola. Eu já tenho experiência, agora eu vou juntar a galera aqui que tá puta, tem os encostados aqui que não fazem nada, então é isso que não façam nada, vai te catar, tchau.
Nós vamos aqui juntar os professores aqui que prestam, que trabalham, que são bons, que são honestos, dedicados, e tem muito, e vamos fazer a nossa escola. Inclusive vamos roubar aluno dos outros caras. Queria que eles pudessem fazer isso, mas hoje no Brasil é muito difícil. Então vamos criticar isso, vamos criticar a dificuldade que você tem de fornecer alguma coisa boa sem o Estado se meter no meio. Ou não, vai ficar encostado lá, que não, veja bem, tal, pá. Isso que me incomoda. Sei que tem muita gente que é muito boa de coração, que tá querendo fazer uma coisa honesta, e que conseguiria fazer isso na iniciativa privada de qualquer jeito. E talvez às vezes não percebe, porque a maior parte das pessoas que tá na iniciativa pública mesmo, que tá como servidor público, não percebe esse problema. Por isso que inclusive eu tô fazendo esse vídeo, pra galera acordar. Dá pra ajudar as outras pessoas. Sem tá recebendo parte desses 300 bi. Dá. E se não dá, muito provavelmente é porque o Estado tá te impedindo. Então essa é a real briga. E inclusive é a briga que a gente vai ter que brigar eventualmente daqui a uns 3, 4 anos. Porque daqui a pouco o governo federal vai quebrar, tá? Esses 300 bi aqui daqui a pouco não vai ser pago. Eu já conheço, porque todo mundo tem funcionário público na família, eu também tenho. Já sei de gente que tá tendo... o salário não atrasa, mas tem aquela compensação... isso aí vai ser lá em novembro. Mas é aquele negócio... não, isso aí vai ser lá na frente. Já tá começando a atrasar. Daqui uns 3, 4 anos... Bom, na verdade pode ser ano que vem já dá problema, né? Porque ano que vem a gente vai talvez já estourar a regra de ouro. Mas no máximo aí 4 anos. Já vai começar a ter uma síndrome de Rio de Janeiro aqui. Salário fracionado, salário que não vem... E daí essa galera vai ter que ou ficar lá fazendo a mesma coisa sem receber, ou vai sair pra tentar fazer na iniciativa privada. E daí vai perceber o que eu tô falando. Que é a dificuldade toda de você fazer alguma coisa na iniciativa privada. Então, ou a gente muda isso agora, ou a gente percebe agora, pra ontem, pra ano passado. Ano passado é até pouco, pra mais. Que tem que mudar essa estrutura para facilitar com que quem quer fornecer saúde, educação, segurança, etc., possa fazer isso sem trabalhar com o Estado. Ou a gente facilita isso, ou a gente chega daqui 4 anos, quando o governo federal faliu, e um fica olhando pro outro pensando, puta, mas que droga, né? Sendo que, na verdade, isso já tá acontecendo, porque já é o colapso dos serviços públicos como tá agora. Enfim, daria uma discussão muito maior, e vamos fazer essa discussão ao longo dos próximos vídeos, mas por este vídeo é isso. Tchau, tchau.